Bom dia, vamos iniciar nossa aula de Geografia. Na aula de hoje nós vamos estudar as páginas 10 e 11 do livro didático, tá? Onde nós vamos ler o conteúdo e aprender. E vamos realizar a atividade da página 66 do livro de atividades, tá? Vamos lá. Na atividade de hoje, nós vamos aprender sobre cidades e suas funções. Nós estamos estudando em Geografia sobre a formação das cidades, né? Nós já vimos aí que existem as cidades que foram planejadas, né? Aquelas em que fizeram um projeto piloto, fizeram um desenho, né? De como seria essa cidade, organizando em um papel, literalmente, como que ficaria a localização de cada prédio, de cada instituição, de cada organização. E pode ou não ter havido um ajuste, uma mudança, né? Então essa cidade primeiro foi feita ali num papel, um projeto piloto, e depois ela foi começar a ser construída. Nós vimos que no Brasil temos muitas cidades que foram planejadas com um certo objetivo, né? Ou ser voltada para o comércio, para a indústria, para importação e exportação, para turismo. Temos aí o exemplo de Brasília, né, que foi criada exclusivamente para se tornar a capital do nosso país. Então esse é o conceito de uma cidade que foi planejada, ela foi organizada, ela foi pensada, desenhada antes para poder ser construída. E temos o tipo de cidade que é bem comum no Brasil todo, que é a cidade espontânea ou cidade formada de forma natural. A cidade espontânea, ela é aquela cidade que se inicia a partir de uma atividade, né? Por exemplo, a partir de uma construção, as pessoas vão se aglomerando, depois formam um pequeno povoado, uma vila, aí vai evoluindo, vai desenvolvendo, a população vai aumentando, vai gerando renda através de comércio, né, de várias outras atividades, até ela virar um município, né? Então nós vimos vários exemplos de cidades que são cidades espontâneas. Nós temos muitas cidades brasileiras que são espontâneas, mas temos também as cidades que são planejadas, tá? Vamos ver hoje algumas cidades e quais as funções. Cada cidade, ela tem uma função, né? E essa função, ela varia de acordo com a atividade econômica que gira em torno da cidade, que faz a cidade movimentar, vamos dizer assim. Temos aí na página 10 uma leitura de um QR Code que você vai ver alguns exemplos dos tipos de cidade que nós temos, né, de acordo com a função de cada uma. Nós vamos ver aí 5 funções de cidades, tá? A primeira são cidades políticos-administrativas, a outra, cidades turísticas e cidades religiosas. Temos também cidades comerciais, temos cidades industriais e cidades portuárias, e também temos as cidades históricas. Nós vamos ver hoje um pouquinho do conceito de cada uma delas e você vai poder ver imagens de algumas dessas cidades, tá bom? Lá no QR Code você vai ter mais exemplos de cidade, vai ter lá o nome da cidade dizendo qual é a função dela, e tem imagens bem legais, tem coisas curiosas, né? Por exemplo, uma cidade que você nem imaginava que ela trabalhava com ela tinha uma determinada função. Então dê uma olhadinha lá no QR Code, conheça essas imagens dessas cidades e depois volte aqui para a gente conhecer detalhadamente, né, sobre as funções de algumas cidades. Voltando agora, depois de você acessar a leitura do QR Code, conhecer aí algumas cidades, né, dos diversos tópicos que nós vimos agora há pouco, vamos ver aí sobre as cidades político-administrativas. Nessa função, nós temos aí na imagem, na página 10,
o exemplo de Brasília. Brasília, que é uma cidade político-administrativa, e tem aí na foto a imagem do Palácio do Governo, uma foto lá tirada em 2018. As cidades políticas administrativas, elas abrigam importantes sedes administrativas dos governos. A estratégia política é a principal atividade dessas cidades. Então não é que não tenha comércio, não tenha turismo, não tenha as outras funções, mas a função que mais se destaca é relacionada à política. Os prédios são órgãos do governo. A maioria da funcionalidade da cidade gira em torno da política, tá? Então você vai sim encontrar comércio, você vai encontrar turismo, você vai encontrar religião, você vai encontrar os outros fatores também. Porém, o que mais se destaca está voltado à política, tá? A principal atividade dessa cidade é voltada para a política. Temos aí no segundo exemplo a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, que está aí referente ao exemplo de uma cidade religiosa, né? Principalmente aí para os católicos, a cidade de Aparecida, ela tem um valor sentimental muito grande, um valor muito importante, e muitas pessoas fazem promessas, né, e vão até a cidade de Aparecida, né, nas igrejas que tem lá, cumprir essa promessa, ou tem o sonho de ir lá conhecer, porque tem todo um simbolismo representando essa fé, né? Então muitas pessoas, não só católicos, tá? Mas muitas outras religiões também vão para conhecer, porque tem todo um simbolismo na cidade que é voltado para o lado religioso. As cidades turísticas e cidades religiosas, nós temos como exemplo Porto Seguro, na Bahia, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Bonito, em Mato Grosso do Sul. São exemplos de cidades turísticas, pois o turismo é a principal atividade econômica, né? Existe comércio, existe religião, existe política, existe tudo, todos os outros itens. Porém, o que faz girar o maior dinheiro na cidade, circular mais, o público que mais chega na cidade é para turismo. Então, quando se fala em turismo, a pessoa que quer investir nessa área, o que ela faz? Ela prepara restaurantes, ela investe em hotéis, pousadas, em pacotes turísticos para conhecer a cidade. Então, tudo é relacionado, voltado para o turismo, tá? As cidades religiosas, elas abrigam importantes igrejas, templos e santuários e recebem muitos visitantes em suas celebrações, que foi o que eu falei anteriormente. Vamos para o próximo exemplo, na página 11, que é das cidades comerciais. As cidades comerciais, nós temos a imagem da vida noturna da Avenida Paulista em São Paulo. Quem aí já não ouviu dizer que alguém foi a São Paulo fazer compras, por exemplo, para abastecer sua loja, né? Para renovar o estoque de mercadorias da sua loja? Se você for investigar, você for pesquisar, fazer perguntas no comércio, muitas das mercadorias, elas vêm de lá. Aqui, né, geograficamente a gente pode pensar, mas é muito longe, mas sim, tem toda uma logística, tem toda uma preparação para que essa mercadoria chegue aqui e em muitos outros lugares. Então, as principais atividades desenvolvidas nas cidades comerciais são transações comerciais e prestações de serviço, tá? E aí nós temos como exemplo São Paulo, que é considerada uma cidade comercial brasileira muito importante, porque ela abastece várias outras cidades do país. A sua principal função é prestar serviços especializados, como por exemplo os financeiros, porque tem muitas sedes de bancos, serviços médicos com seus hospitais especializados, e na área educacional também tem um amplo leque de universidades, escritórios, as coisas relacionadas para enriquecimento educacional. O próximo exemplo que nós temos é a cidade de Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná.
Essas cidades, elas são industriais e cidades portuárias. Por que cidades industriais? É porque ela tem uma grande quantidade de indústria e toda a atividade econômica está voltada para o abastecimento industrial da cidade. E essas indústrias, elas também abastecem vários lugares do país, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, porque essas cidades chamadas portuárias são aquelas cidades ali onde tem um fácil acesso para chegada e saída de navios, de balsas com cargas. Então, por isso eles trabalham com importação e exportação. Depois nós temos o último exemplo, que são cidades históricas, como a paisagem de Paraty. As cidades históricas, elas abrigam várias construções antigas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Por exemplo, em muitos lugares, tem cidades, tem casas que viraram museus, né? Nesses museus você vai fazer uma visita, você descobre que lá morou um rei, um imperador, morou um presidente, né? Morou uma pessoa importante de cunho cultural para a sociedade em si. Então, as cidades históricas, elas têm muitos prédios antigos que quando você vai fazer a visita, você sabe que alguém ali morou, uma pessoa muito importante, uma pessoa com uma importância muito grande para a nossa história, ou foi uma casa de show, ou foi um cinema, ou foi algo que conta parte da nossa história. Então, as cidades que possuem muitos desses locais, ela é considerada uma cidade histórica, tá? Repetindo, se uma cidade é histórica, não quer dizer que ela não vai ter turismo, que ela não vai ter política, que ela não vai ter comércio, que ela não vai ter indústria. Não, ela tem. Sendo que o que tem uma importância maior, né, uma influência maior para a sociedade, é que vai definir qual é a sua função. Feito isso, vamos passar agora para a atividade da página 66 do livro de atividades, que é uma atividade bem simples que você vai precisar fazer pesquisas, tá? Sempre lembrando que se você for fazer pesquisa na internet, peça o auxílio de um adulto para você fazer uma pesquisa responsável, tá? Vamos lá, questão número 5. Você vai observar o mapa Brasil Político, que é esse mapa que está na tela, e você vai fazer em seguida o que se pede após a pesquisa. Você vai pintar com um lápis de cor verde claro as unidades federativas onde se localizam as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas, tá? Observem que você não vai pintar as unidades federativas que existem cidades planejadas. É só o Estado brasileiro cuja sua capital foi planejada, ok? Letra B. Você vai responder qual de todas essas capitais planejadas que é chamada capital federal. E aí, depois de responder o nome da capital, você vai dizer em que unidade federativa ela se localiza, ok? Então, vamos lá, realizar atividade bem simples, básica, né? Você vai realizar a pesquisa, realiza a atividade, sobra um tempinho aí, corre lá nas trilhas, realiza a atividade das trilhas, brinca um pouquinho lá aprendendo, vê os vídeos do guia de estudo lá no Portal Positivo. Se tiver dúvida, deixa anotadinho aí e vamos tirar essas dúvidas e fazer correção já na sala virtual.